Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aí na nossa quarentena, não é mesmo? Mas logo, logo a gente vai estar junto, tá bom? Hoje tô fazendo esse vídeo aqui porque nós vamos entrar num assunto novo, precisamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. E aí hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre o capítulo 4 do livro 1 de vocês, tá bom? O capítulo 4 que trata sobre ângulos. Nós trabalhamos um pouquinho com ângulos no sexto ano, quando nós até utilizamos em sala de aula aquela reguinha redonda, que é o transferidor, e no sétimo ano a gente também continua esse assunto, se aprofundando um pouco mais nesse conteúdo, tá bom? Sabemos que ângulo é o quê? O ângulo, ele nada mais é do que a abertura que existe entre duas semirretas com a mesma origem. Então pensa, as minhas mãos são duas semirretas. Quando eu abro, essa abertura gerada, a gente chama de ângulo, ok? E aí, nesse vídeo, vocês vão ver os elementos de um ângulo e como classificar esse ângulo e também um pouquinho sobre bissetriz, o que é a bissetriz de um ângulo, tá bem? Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Curte o vídeo aí, tá bom? E depois passa lá no portal, que lá no portal tem todas as orientações para a aula de hoje. Tem um resumo que vocês devem ou copiar ou colar no caderno e também as páginas da nossa atividade. Vocês vão ver que algumas páginas das atividades eu pulei, porque nós faríamos em sala usando o transferidor. Então, quando a gente voltar para a escola, a gente volta nessas páginas, tá bom? Até mais! Bom, no nosso capítulo 4 do livro 1, nós iniciamos um pouquinho o assunto sobre ângulos, ok? Primeiro, vamos lembrar o que seria ângulo. Vocês viram um pouquinho de ângulo lá no sexto ano. Ângulo, ele é a abertura que existe no encontro de duas semirretas, de dois segmentos de reta. Então, aqui, ó, nesta figura, eu tenho o segmento que vai de O até A. Eu tenho o segmento que vai de O até B. Observa que esses dois segmentos, essas duas semirretas, elas estão surgindo no mesmo local que é o O. Então, eu digo que esta origem, por isso a letra O, é a origem dessas duas semirretas. E essa origem das duas semirretas no ângulo, a gente chama de vértice. Então, essa pontinha aqui é o vértice. Professora, sempre é dado pela letra O? Não, pode dar por qualquer letra do alfabeto, tá? Mas o nosso livro, ele geralmente traz como a letra O, que vai servir como origem, ok? Então, essa abertura que gera essas duas semirretas, geradas por essas duas semirretas aqui, que é o ângulo, tá? Então, essa abertura aqui, ó, é o nosso ângulo. Quais elementos de um ângulo? O ângulo, ele tem o seu vértice, o ângulo, ele tem seus lados, são dois lados, ok? O ângulo tem medida e o ângulo tem nome. Com este exemplo aqui dado no livro, vamos lá. Quem é o meu vértice? O meu vértice aqui é a letra O. Os lados do meu ângulo aqui representado. Eu tenho o lado que vai de O e passa em A, então eu tenho o lado OA, semirreta OA. Eu também tenho a semirreta que começa em O e passa por B, que é a semirreta OB. Todo ângulo tem dois lados, beleza? Eu também tenho o nome dele. O nome desse ângulo é o ângulo AOB. O vértice fica no meio com um circunflexo para indicar a medida de ângulo. E aí eu coloco as duas outras letras na ordem alfabética. O A primeiro, depois o B. Então, o nome desse ângulo é o ângulo AOB, ok? E eu teria a medida. Como que eu conseguiria saber a medida desse ângulo? Usando um instrumento chamado transferidor, que é aquela régua redondinha, certo? Eu não tenho essa régua aqui em casa, mas vocês trabalharam com essa régua lá no sexto ano. Com essa régua, eu consigo saber também a medida desse ângulo aqui, certo? Ainda na página 71 do nosso livro 1, tem esse desenho aqui
que nós temos aparentemente a medida de dois ângulos, certo? O ângulo AOB e o ângulo BOC. Na verdade, não são apenas dois ângulos que nós temos aqui. Vou mostrar para vocês. Vou destacar aqui, ó, o ângulo AOB, certo? Também o ângulo BOC. Mas além desses dois ângulos, eu também tenho um ângulo que vai de A até C, que é a soma desses dois ângulos aqui. Então, vamos colocar quais ângulos a gente visualiza na figura. Eu visualizo o ângulo AOB, lembra? O vértice no meio com o circunflexo e depois as duas letras na ordem alfabética. Eu também tenho o ângulo BOC e eu também tenho o ângulo que vai de A até C, que é o ângulo AOC, certo? Então, eu tenho 3 medidas de ângulo nessa figura. Mesmo parecendo que só tem 2, eu também tenho esse ângulo total aqui, ó, que vai de A até C. Aqui na página 76 e 77, nós temos a classificação de ângulos, beleza? A primeira classificação que aparece aqui é o ângulo nulo. O que é o ângulo nulo? Observa o braço aqui no desenho. O braço ainda não abriu. Então, o ângulo nulo, na verdade, é o ângulo zero. Não houve nenhuma abertura. Observa aqui o vértice O e as duas semirretas estão uma sobreposta com a outra. Por que isso? Porque ainda não houve abertura. Então, a gente classifica esse ângulo como ângulo nulo. Na página seguinte, que é a página 77, vem mostrando para a gente a classificação do ângulo agudo. O que seria um ângulo agudo, galera? O ângulo agudo nada mais é do que aqueles ângulos que são menores do que 90 graus, tá? 90 graus a gente sabe que é um L. Então, se o ângulo é menor do que um L, é mais fechadinho, a gente chama de ângulo agudo. Então, o ângulo agudo, ele é maior do que zero e menor que 90 graus. Olha aqui a figura. Esse ângulo está mais fechado. Se fosse um ângulo reto, essa reta subiria aqui, ó. Essa reta OB, ela seria aqui, ó, formando um L. Como não é reto, é um ângulo agudo, ele é menor do que esse L. Ele é mais fechado. Nós temos o ângulo reto, que é exatamente o que eu disse, que é o ângulo, ó, um L, um ângulo de 90 graus. Toda vez que fala de ângulo reto, quer dizer 90 graus. E geralmente se utiliza essa figura aqui dentro, ó, esse quadradinho com um pontinho. Sempre que aparece um quadradinho com um pontinho dentro da medida de um ângulo, dentro de um polígono, quer dizer que aquele ângulo é reto. Se ele é reto, ele tem 90 graus, podendo ser chamado também de um quarto de volta, ok? Nós temos aqui também o ângulo obtuso. O que é esse ângulo obtuso? Olha a marquinha aqui do ângulo de 90 graus. Essa reta OA, ela passou desse 90 graus. Esse ângulo está mais aberto. Quando eu tenho um ângulo que ele é maior do que 90 graus, só que ele é menor do que 180, ele é chamado de ângulo obtuso. E aqui, por fim, eu tenho o ângulo que se chama ângulo raso, ou também conhecido como ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus, que é a metade de um círculo. Olha bem, a metade de uma circunferência, eu tenho 180 graus. Por que a metade de uma circunferência é 180 graus? Se eu tivesse uma circunferência completa, aqui eu teria 360 graus. Beleza? Como eu estou falando da metade, ó, metade de uma circunferência, aí eu estou tratando de um ângulo de 180 graus, que é chamado de ângulo raso ou também de ângulo de meia volta, ok? Recapitulando, ângulo nulo, quando ainda não houve nenhuma abertura das semirretas, é zero. Ângulo agudo, quando ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus, ele é mais fechado. Ângulo reto, quando ele forma exatamente 90 graus, um L. Ângulo obtuso, quando ele é maior que 90, só que ele não chegou a ser maior que 180. Então, ele é mais aberto. E eu tenho o ângulo raso, ou chamado meia volta, quando essa medida é exatamente a metade de uma circunferência.
que é o ângulo de 180 graus. Dentro do assunto de ângulos, nós temos o que nós chamamos aqui, ó, bissetriz. Tem lá no resumo de vocês também dizendo o que que é. Qual é a definição de bissetriz? Bissetriz é a semirreta que corta o ângulo ao meio, tá? Então, ela vai cortar o ângulo e ela vai gerar duas medidas iguais. Então, eu coloquei o exemplo aqui desse ângulo, que é o ângulo COD. Observe que esse ângulo, ele é mais aberto, ele está mais aberto do que 90 graus. Então, a classificação desse ângulo é um ângulo obtuso. Se eu traço aqui uma bissetriz, claro que aqui eu estou sem transferidor, sem compasso para fazer direitinho. Mas digamos que essa semirreta aqui, ó, que eu acabei de traçar, que é a semirreta que eu vou chamar semirreta OF. OF é bissetriz. Então, o que que essa semirreta OF, que é bissetriz, ela está fazendo com o ângulo COD? Ela está partindo esse ângulo ao meio. Então, agora eu terei duas medidas aqui, ó, iguais. Terei dois novos ângulos e duas medidas iguais. O ângulo COF e o ângulo DOF. Procuro colocar sempre na ordem alfabética, tá? Esses dois ângulos, eles foram cortados. Aliás, perdão, esse ângulo total foi cortado pela bissetriz OF. Então, gerou dois novos ângulos, COF e DOF. Cada um vai ficar com quantos graus? Se a bissetriz corta ao meio, cortar ao meio a gente sabe que é dividir por 2. Então, 120 dividido por 2 dá 60 graus. Então, cada um desses dois novos ângulos terão 60 graus, ok? Bom, agora é a hora de vocês mostrarem o que aprenderam. Acesse lá o portal, tem todas as informações com as atividades propostas, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.